Boa noite, meu povo. Estamos aqui para mais um Old School Jiu-Jitsu. Muito obrigada pela audiência de vocês. E esse é um programa que é patrocinado pela Brasil Combat, essa empresa incrível de kimonos. Por favor, dê uma olhada no link aqui dentro do nosso vídeo. A gente está com uma promoção muito legal de kimono que vocês podem adquirir agora, tá? A gente também está aqui diretamente do canal Osso, Artistas Marciais. Ativem o sininho, sigam a página e se curtirem a entrevista, deem um like aí. E nós temos uma parceria com a Rolling Times Brasil, que é essa revista que tem por objetivo trazer muitas informações e matérias voltadas ao nosso mundo da arte suave. Por favor, se tiverem interesse, também assinem o canal. E hoje, gente, a gente vai ter o prazer de conversar com um mestre. Vocês não estão entendendo. Ele está na história da nossa arte suave desde lá do principiozinho. O nome dele de batismo é César Guimarães, mas ninguém conhece ele assim. Porque para nós do mundo da luta, ele é o mestre Casquinha. Muito obrigada, mestre. Seja bem-vindo. Obrigado a você por ter chamado aqui para a gente contar um pouco da minha história. Né? Tem muita história no jiu-jitsu, muita alegria, muitas tristeza, muitas decepções, mas também muitas glórias. Como a vida, né? Como a vida. Os armlocks que a gente sai da vida, né, mestre? É uma competição, né? Dia ganha, dia perde, mas nunca, jamais retroceder, né? Ir pra frente sempre. Isso. Mestre Robson Grace sempre fala, né? Que o mestre Carlos, ele tinha uma frase dizendo que andar para trás nem para tomar impulso, alguma coisa assim parecida. E é verdade, a gente quer do jiu-jitsu, a gente quer ir para frente, a gente quer finalizar. Vamos lá, mestre, vamos contar a sua história. Mestre César Guimarães, filho do mestre Walter Guimarães, né? Guimarães. Exatamente. Como é que o mestre começou no jiu-jitsu? Como é que o jiu-jitsu entrou na sua vida? Bom, o primeiro contato que eu tive foi quando eu nasci, porque meu pai tinha uma academia na Rua Uruguai, que talvez seja a primeira filial da Academia Grace. Uau! Porque antes de ter Carson Grace, todo mundo lutava junto. Sim. Era Academia Grace. Sim. E na Uruguai, nós moramos na Uruguai, e a senhoria alugou a casa para morar uma família. O meu pai foi, botou um tatame na sala e tinha um quarto. Quer dizer, o quarto passou a ser a sala, o tatame, e a gente não tinha lugar para dormir. Então, quando eu nasci, todo mundo dormia no tatame. Acabava o treino, minha mãe varria, jogava um edredom, alguma coisa, e eu, o carrinho... E dormia lá. Dormia lá desde que eu saí da... Gente, então seu berço foi o tatame. Foi tatame. Literalmente. Gente, então você tem 57 anos de contato com o jiu-jitsu. De contato com o tatame. Mas treinar mesmo eu comecei com 4 anos. 4 anos. Caramba, numa época que as crianças normalmente não lutavam, né? Não. Mas o seu pai... Desculpa, mas o seu pai, já antevendo isso, já colocou você no tatame. Você e seu irmão, né? Meu irmão, que era mais velho um pouco. Carson. Ele botou em homenagem ao Carson. Ao Carson. Que meu pai, na verdade, ali na Tijuca, né? Que é Uruguai Tijuca. Sim. Ele foi que fundou a Academia Kyoto. Olha. Sim. Uma das coisas que o pessoal não fala, às vezes, né? Sim. O Chico Mansur era aluno do meu pai. Ele veio lá de Muriaé. Eu não sabia disso, com meu pai. Né? Ele não deixa ninguém saber, né? eu vou falar algumas coisas aqui, pode ser que alguém fique meio chateado comigo, mas as verdades a gente tem que falar, né? Entendi. Ele veio de Muriaé, foi treinar com meu pai, pegou a faixa preta com meu pai. Olha. E meu pai não era muito chegado a dar aula, não. Meu pai já era gostava de namorar muito e deixava ele dando aula para ele ficar dando aula, deu a metade da academia, e depois o Chico falou: mestre, você não gosta muito de dar aula, ou tu compra a minha parte ou eu compro a sua. Entendi. E nós ali treinamos daí, aqui outro era do meu pai, e depois passou pro Chico Mansur, e o Mansur pegou a preta com o meu pai, mas ele disse que foi com o seu Hélio. Mas não foi com o meu pai.
Olha, revelações, gente, no Old School Jiu-Jitsu. A gente entrevistou aqui o mestre Mansur, não sei se você viu a entrevista. Umas 2 semanas atrás. Inclusive, ele é padrinho da minha irmã. É mesmo? A gente do Jiu-Jitsu é uma família, Sim, né? É uma família. A gente se mistura e conta as histórias também, gente, porque as histórias estão aí para serem contadas. E dali nós vamos treinar na academia do Cássio. Então, com 4 anos você começou, aí treinou com teu pai, até que idade, mais ou menos? Eu treinei com meu pai, eu nunca deixei de treinar com meu pai, na verdade, né? Mas começou com ele, eu comecei efetivamente. com ele, aí ele saiu lá daqui o outro, foi treinar com o Cássio e levar a gente na academia do Cássio, onde era a Nossa Senhora de Copacabana, em cima da Companhag. Em cima de Ebara, não era? Tinha uma Companhag. Companhag. Em cima da casa. Lá meu pai já dava aula, começou a dar aula pro Arthur Virgílio, que é o Ricardo, Sérgio Íris. Uau! E tantos outros. Que eu legal. já treinava lá, eu já era faixa amarela. E depois, mas era no Cássio ou no Hollis? Era no Cássio. No Cássio. Quando nós fomos para Figueiredo Magalhães, que eu não esqueço nunca. 414. Porque eu ajudei a arrumar o tatame, pintar. É mesmo, tudo. o primeiro Sim, tatame. Primeiro. Legal. Que era bem diferente já do final. Lá no Cássio era 2 andares. Era um primeiro andar a secretaria e 2 quartinhos para aula particular. Que hoje em dia é uma igreja, né? Hoje em dia tem uma igreja lá agora. Eu nem fico triste lá quando passo lá pela. Muita gente fala isso, né? da saudade, né? E no segundo andar tinha um tatame principal, que aí o Cássio chamou o Hollis, que eles dividiam. Um dia o Hollis ficava no ringue principal, o Cássio dava aula particular nos quartinhos, que tinha outros professores, Mari Cupertino e tantos outros. E a minha avó, que é a mãe da minha mãe, foi a primeira secretária da Academia do Cássio. Caramba! Até o Hollis morrer, um ano depois do Hollis morrer, ela ficou desde o começo, desde o primeiro dia, e foi secretária até um ano depois que o Hollis morreu. Não se adaptou muito com o Carlinho. Opa, entendeu? Entendi. Então eu acabava o treino e ficava com a minha avó. Então, todos os caras que são antigos lá, se o Pinuca começou lá no Cássio, eu vi ele fazer a primeira inscrição dele. Caramba. O Jacaré, Romero. Qual o número da sua inscrição, você lembra? Não me lembro. Não vai lembrar, né? Sei que todos que começaram lá no Cássio, lá, Caramba. na Figueiredo, todos começaram branca. Todos eu tenho, no mínimo, mais 3 anos que eles de jiu-jitsu. Eu já vinha treinando com o Cássio lá. Você é vermelho e branca, né, mestre? Eu sou vermelho e branco. Você optou aceitar a nova faixa da IBJJF, né? Na verdade, Isso é uma pergunta polêmica. Uma polêmica. Eu discordo de muita coisa. Eu também fiz 16 anos de judô na Universidade de Gama Filho, né? Porque meu pai botava para treinar que nem um louco naquela época. Com 9, 10 anos, antes de ir pro Cássio, tinha que dar 2 voltas na Quinta da Boa Vista. Ele de carro, eu e meu irmão correndo, parava, dava uns tapas, continuava treinando. E a gente treinava muito, e o campeonato de jiu-jitsu era 2 por ano. Sim. Eu falei, pô, pai, a gente treina pra caramba aí, mas quase não compete. E ele levou a gente na Universidade de Gama Filho pra treinar judô. Então, nós treinamos muito judô também, entendeu? Então, ficamos nessa vibe, judô, jiu-jitsu, competindo tudo. Certo. E nós começamos a competir Sim. Desde sempre. Desde sempre. Então você foi se adaptando às regras. Se a faixa é mais uma regra adaptada à nossa realidade do jiu-jitsu, vamos evoluir. Sim, é isso? Mas eu não. Interessante. A gente tem o discurso, né? A gente tem uma mente meio doida, né? Doida nada. Tipo assim. Fala mal de vocês, não, que eu defendo. Eu já tive várias oportunidades. As faixas minhas. Eu peguei sempre com o Robson, lá na Federação do Robson. Sim. E eu tive várias oportunidades de pegar lá no Carlinho a faixa. O Carlinho é gente boa, sempre foi gente boa. Quando o Carlinho, eu era amarelo... Meu sonho é entrevistar o Carlinhos, hein? Mestre, por favor, me ceda uma entrevista. Será uma honra ter você aqui, contando a história da Barra Gracie. Na verdade... E toda, né? Da tudo família. Saiu de lá, né? Sim. Que era... Não é Gracie Barra, da Barra Gracie, que é lá anterior a... E quando tudo era Academia Gracie. E da Academia Gracie saiu a Academia do Cássio, saiu a Academia Barra Gracie, que ele foi os alunos do Rods, que é o Carlinho, e saiu a Gracie Maitá, que o Rix, o Rods, todas as outras treinavam lá todas na as outras, gente. Dali saiu.
Exatamente. Mas eu não concordo com as regras da CBJJ, de faixa, e eu carrego uma coisa que eu, no peito. Lá no Castro, era Academia Grace, e quando tinha um campeonato, tinha uma seletiva. A seletiva juntava os alunos do São Hélio, os alunos do Hollis, os alunos do Castro. Tinha que sair 2. E quem saísse dali era o campeão já. Sim. Que só tinha... Reza a lenda que isso é verdade, viu? Não, só tinha casca grossa. E eu cresci, o Castro falando, Hollis, Hollis, chama os teus alunos, o São Hélio fazer a seletiva aqui. E via que tinha alguns greses que não gostavam muito não queriam fazer seletiva, não queriam lutar. E eu cresci, o Castro falando, pô, tu é grece do Paraguai, você não luta, você não quer lutar, tem que botar a cara. E hoje é o cara que assina os diplomas e eu não concordo, nunca aceitei. Entendi. Entendi. Eu cresci sabendo quem era grece de verdade, quem era lutador de verdade, quem foi os caras, né? O Hollis foi um cara de verdade, Sérgio Íris, Rocian, né? O Reis, o Hillion, né? O Renzo. O Rickson. O Rickson. Mas eu não concordo muito com as regras da CBJJ. Entendi. Não só as graduações, como também, na meu ver, nós nunca tivemos campeonato mundial de jiu-jitsu. É mesmo? Mas por quê? Por quê? Os melhores lutaram, os melhores desses 20, 30 anos lutaram o evento do Carlinho. Mas como você é campeão mundial? No judô, por exemplo, você vai para o mundial, você luta contra um japonês, contra um holandês, contra um chinês e contra um mongol. E é campeão mundial. No mundial do jiu-jitsu luta contra 20 brasileiros. Mas a realidade é um pensamento, né, mestre? Mas, por exemplo, em determinada época, por exemplo, em 96, que teve o primeiro campeonato, né, de jiu-jitsu, foi no... Copa Mameluque. Foi a Mameluque, que foi no Maracanãzinho, em 96. Então foi em 96. 96. A Copa Mameluque foi em 95. Então. O André Perdeneira, até aquele que organizou. Esse é dito o primeiro campeonato mundial de jiu-jitsu. O jiu-jitsu ainda não estava espalhado no mundo como está hoje em dia, né? Sim, mas por que não começou esse trabalho naquela época? Uma pergunta. Eu sou do judô. O Cordeiro era o presidente da Federação de Judô. Pegou o judô entre os 100 melhores, e o Pedro Gama Filho apoiou. O Brasil chegou a estar entre os 3 melhores do mundo. Verdade. É um trabalho que você faz, né, que você não pode pensar hoje em dinheiro, mas mais na frente você vai ser recompensado. Entendi. Entendeu? Eu acho que você se preocupa muito isso com a construção, né, mestre? A gente estava conversando ali no cafezinho, gente. A construção, a preocupação do mestre Casquinha não é com a parte... o dinheiro tem que ser uma consequência, não pode ser um objetivo, né? Não pode, de jeito nenhum. E acho que em uma parte, você está trabalhando aqui, lógico, você tem que viver, mas você tem que fazer uma boa matéria, tem que fazer. E eu discordo. Na verdade, a confederação tem uma eleição? Tem que ter. A confederação é uma firma do Carlinho. Veja bem, não estou criticando o Carlinho. O Carlinho sempre me tratou, foi um cara muito bom, desde sempre. Quando era garoto, eu ia lá na casa do Soélio, lá, almoçava com o Rickson, todo mundo. Lá em Teresópolis? Em Teresópolis e ali em Botafogo, né? Mas não concordo com alguma da atitude, né? Eu acho que, por exemplo, se o Hollis estivesse vivo, com certeza teríamos já um campeonato mundial realmente. Que hoje, eu acho que essa necessidade é muito grande. Que nós estamos começando a perder espaço para o grappling, né? Agora mesmo eu vi num dos Instagram aí, quadro de medalha. Brasil em segundo, o americano em primeiro. Então, por quê? Porque o americano, lá atrás, ele só investiu. Ele trouxe os brasileiros, ele perdeu dinheiro, mas agora vai ganhar. Os nossos dirigentes, ele quer o dinheiro hoje, imediato. Pagou? Não. Os caras americanos me fazem um trabalho que a tendência
Eu não vejo. Você acha que em quanto tempo os americanos ou se já não sobrepõem ainda os brasileiros, né? Mas em quanto tempo você acredita? Eu acho que a partir de agora, esses campeonatos falando muito dinheiro, falando em termos de grappling, que eles não vão querer, eu acho. Os americanos não vão querer ficar sempre à deriva com o Brazilian Jiu-Jitsu. Eles não vão querer. Eles vão usar sempre essa sigla de grappling para dizer que é uma luta deles. Como o futebol foi da Inglaterra, mas no Brasil que se propagou. E eles cabe a nós fazer que isso não aconteça, né? Sim. Porque isso aí realmente, eu tenho alguns amigos que trabalham diretamente lá com o pessoal nos Estados Unidos e realmente é uma preocupação deles de manter aceso essa memória, assim como a gente está mantendo acesa aqui a memória da história do jiu-jitsu, contando a história de vocês, manter acesa a lembrança que o jiu-jitsu é do Brasil, gente. É BJJ, né? Foi transformado pela família Gracie. Sim. E o que se pratica no mundo é o jiu-jitsu brasileiro. Jiu-jitsu. É nosso. Nosso. É nossa chancela. E nunca vai mudar. O Brazilian Jiu-Jitsu vai... Daqui a 100 anos, vai ser Brazilian Jiu-Jitsu. Nós, brasileiros, vamos ser sempre os melhores jiu-jitsu, porém, a parte de grappling, que é já o jiu-jitsu sem kimono, nós vamos perder. Já perdemos a hegemonia. Isso aí é fatal, não tem jeito. Até porque os caras fazem um trabalho de educação física 10, 15 anos de wrestling. Entendeu? Enfim. É verdade. Mestrão, muita coisa para trabalhar nesse nosso, na paixão pela nossa arte marcial, né? Sim. Mestre, me fala aí, você falou do mestre Carson, me fala qual que você acha que foi, ou ainda é, ou foi, o melhor de todos os tempos da Carson? Aluno do Carson? Aluno do Carson. Sérgio Íris, Sérgio de Niterói. Sérgio de Niterói. Eu já vi isso Era aluno do Barradas e fui treinar com o Carson. Nossa. E aí me fala do Hollis. Como é que foi aprender com o Hollis? Como é que ele era como professor? Eu treinei muito com o Hollis, né? Na verdade, como eu falei, eu era aluno do Carson. Sim. Né? Mas minha avó tava lá. Aí meu pai tava dando uma aula, às vezes, particular. Aí eu treinava com o Hollis no horário das crianças. E como é que ele era? Horário bom. Bom, né? Rolava porradaria mesmo. Royce, Hulk, os irmãos Machado, tudo no mesmo horário. E aí, como é que era treinar com eles? Bom. Quem eram os maiores cascas? Mais caroços eram mais garotos. Eram eles. Né? Eram muito bons, né? O Jean-Jacques, muito Mas já eram cascudos, né? Sim, mas eram mais magrinhos, na época. Dava pra brincar. Dava pra brincar. Mas depois... Depois ficaram muito bons, né? Mas nenhum deles chegaram os Gracie, nenhum deles chegaram aos pés do Hollis. Né? Eu não vi o Carson lutar, vi sim o Carson treinar muito. Sim. Vi o Carson treinar bastante, inclusive com o Hollis. Ele amassava o Hollis. Nunca vi finalizar, mas amassava o Hollis. Mas quem eu vi competir dos Gracie, o Hollis era... Foi uma tristeza, né? Me conta da morte dele, como é que foi? De Asa Delta, né? Como é que foi o dia que chegou a notícia na academia? Eu estava em casa, na verdade, meu pai... Não sei se você sabe, o Hollis era policial civil. Não sabia. Ele era policial civil. Olha. E meu pai era delegado de polícia. Então, para onde meu pai ia, meu pai carregava o Hollis. O Hollis, tu cumpre aqui um horáriozinho aqui e tal... E tudo bem, então ele era muito amigo do meu pai, amigo demais. E durante muitos anos, meu pai estava na academia de polícia. Meu pai que introduziu a defesa pessoal na Polícia Civil. Olha que interessante. Entendeu? Não tinha. Quando meu pai foi para lá, o doutor Hamilton Gigante, que era o diretor lá, chamou ele introduziu a defesa pessoal na Polícia Civil. E chamou o Hollis ficou lá à disposição. Ele quase não ia, mas tinha uns dias que meu pai tinha, Hollis, tem que vir aqui treinar. Tinha todo ano, no dia do policial, que tinha umas competições de judô. Que legal. O Hollis lutava, eu era reserva do Hollis. Ele era multifacetado, né? Ele jogava em todas, né? Era judô, era jiu-jitsu, era greco-romano. Uma vez foi visitar a mãe nos Estados Unidos, tava tendo o Campeonato Nacional de Sambo. Sambo, que é isso? Era luta, capoeira. Era diferenciado e era uma pessoa muito Eu não sei se ele lutava capoeira, lutava? Não, capoeira não, né? Eu joguei capoeira sim, mas eu não tenho essa informação. E ele era muito competitivo, era uma coisa impressionante. Até parou ímpar, não queria perder. Não perdi. Carson também era assim, né? Mas o Hollis era muito interessante. Eu já treinei com ele
adulto, com 20 anos, no jiu-jitsu não dava. Não. Mas no judô, eu treinei muito tempo judô na Gama Filho. Treinava muito tempo, já tinha sido vice-campeão brasileiro. E treinava no judô, derrubava ele. Treinando, derrubava ele. Cara, mas na competição, quando era dia do policial, ele pegava uns caras que a PM chamava, os caras também de alto nível, seleção brasileira. E eu era a reserva dele, que eu tinha 18, 19 anos. Quando a luta era mais fácil, bota o Carrapeta aí. Carrapeta, era outro apelido dele. Quando é mais fácil. E quando o pau comia, mas quando os caras eram bravos, era o Rod que lutava. Pô, ele pegou mesmo o Nelson, que era campeão brasileiro. Você diria que ele crescia, né? No momento ele crescia muito. Ele crescia. Sabe? Ele era da competição. Ele, na competição, eu nunca vi. Eu vi uma luta dele muito dura com o Paulo Boca, era um atleta que tinha na Gama Filho de judô. E uma luta também polêmica. Talvez se o Paulo Boca fosse Paulo Gracie, ganharia a luta. Mas foi uma luta muito dura. O Hollis tinha 70 e ele 100 e pouco, no absoluto. Caramba. Foi uma luta bem parelha. Gente, mas parelha com essa diferença de peso. O Hollis, né? E o Hollis lutava, partia pra dentro. Era uma pessoa assim... Incrível. Minha avó trabalhou lá. Quando o Hollis morreu, ela não conseguiu ficar 6 meses. Chegava lá, abraçava minha avó, dava beijo. Um dia, toma dinheiro, vai de táxi para casa, toma uma flor. A gente era garoto e meu irmão, a gente ia lá pra Saquarema, ele não gostava, a gente ficava às vezes quando lá na casa do Vanderbilt, que era um cara que fazia prancha e tudo. E lá ia uma galera meio que no Hollis não gostava muito, quando ele sabia que a gente estava lá na Saquarema, ele ia lá, buscava, levava pra casa dele, a mulher dele, a Ângela, né? E... Enfim, ele era um cara diferenciado. Assim, os Tatames do Céu ganhou um cara incrível. Sim. E nós ficamos na saudade. Eu, no meu caso, a saudade do que eu não conheci, né? Eu conheço por livros, que ainda tem muito poucos falando sobre o Hollis, né? O que a gente acha na internet ou em outro biografia da família e tal. Mas realmente é um cara que merece estudo, né? Estudo para que essas novas gerações saibam, né? Sim. Quem foi Hollis Gracie, né? Enfim. O jiu-jitsu como eu falo, a pessoa é muito imediata, quer ganhar dinheiro ali na hora, né? Você, por exemplo, no Japão, tu vai no Japão, tem um horário na Kodokan que chega só os coroa, os caras de bengala. Que né? massa. O cara que já foi campeão olímpico, campeão mundial. Todo mundo reverencia. Não, eles chegam lá de kimono, quase não conseguem. Bota o kimono, fica... Todo mundo quer cair para eles. Eles vão lá, dão 10, 15 quedas, fazem uma atividade física, tomam um banho e vão embora. Mas isso tem vários caras que vão lá, uma honra cair para aqueles caras. Mas é uma honra, né? Mas aqui... Mas assim, a gente que tem... As pessoas que têm o cerne do jiu-jitsu, entende a filosofia do jiu-jitsu, independente da idade. Lógico que não é hegemonia, né, mestre? A pessoa vai se sentir honrado de levar uma queda. Sim. Poxa. Eu via, de vez em quando lá, minha avó... Uma queda de um grande... seu Carlos, uma grande lenda. Seu Carlos ia lá, sempre eu colava, era garoto, já colava nele. O seu Carlos sempre teve a dieta dele, né? E minha avó batia muito bem a máquina, secretária do Cássio. E ele... pedia a minha avó, dona Nilza, a senhora pode levar essas dietas para bater a máquina, para entregar às pessoas? E minha avó, fim de semana, batia todas as dietas que legal. das madame lá na época, né? Aí, final de semana, batia, que a minha avó batia muito bem, dava para ele. Ela sabia toda a dieta possível e impossível do seu Carlos. E você conviveu com o mestre Carlos, porque seu pai foi aluno dele, né? Sim, como era? Você chegou a ter alguma aula com o mestre Carlos, ou o mestre Carlos ficava só nos bastidores e o mestre Hélio efetivamente dava aula? Eu não peguei essa época com o seu Carlos, eu peguei alguns momentos. Ele ia lá muito ver o Carson, visitar o filho, né? Sim. Quando precisava desse serviço da minha avó, né? Um serviço... Ele ia lá e eu gostava muito. Estava ele do lado. E ele parava ali e falava muito comigo. E teve algumas passagens com ele interessantes demais. Que eu não dei muito ouvido. Uma coisa ele falava sempre. O homem é o que come. Ele sempre falava isso. Sim. E uma vez, uma coisa que não sai da minha cabeça no enterro
do Rollins, eu falei, pô, senhor Carlos, isso acontece, né? Ele, não, isso não acontece. Se Deus quisesse que eu me voasse, ele botava 2 asas aqui. Eu nunca mais me esqueço dessa fala dele. Você sabe que o mestre Mansur falou a mesma coisa aqui, que o mestre Hélio falou essa frase para ele quando ele disse que ele queria ser entrar para aeronáutica e tal, queria voar e tal, ele falou a mesma coisa. Caramba. E mais uma que eu... Mas falou sofrido, como é que foi? Ele tava, triste, como é que ele triste, estava? Você foi no enterro, dizem, enfim, que foi uma tristeza mesmo, né? É um rapaz novo, bonito, no caixão, 33 anos, um guerreiro, enfim. Acho que fez muita falta nesse trabalho de jiu-jitsu aí. Você vê hoje, né, um atleta xingando o juiz. Antigamente, quando o Mundial era aqui no Tijuca, o cara queria pular para bater. Pô, isso não existe, entendeu? Com certeza ele não seria desse jeito. Sim. Entendeu? Não seria de jeito não, porque ele não era a favor de violência. Ele não corria da luta, mas não era a favor de violência. E hoje em dia, né? Parece que as pessoas usam isso para... É o tal do trash talking, né? Que as pessoas usam isso também pelo viu metal, né? Para ganhar o dinheiro, para ganhar audiência. Existe isso no jiu-jitsu. A gente sabe, não é só no jiu-jitsu, né? Em todo o segmento. Em todo o segmento da luta, faz parte do show business. Eu particularmente, não é algo que eu aprecio, mas eu sei que é um mecanismo da comunicação, né? Existe isso, né? Mas não acho que o melhor mesmo é lá dentro mostrar o que você fez, que você treinou, né? É o mais importante. Mas teu pai falava como é que era o mestre Carlos como professor? Sim. Chegou a falar alguma vez? Meu pai dava aula na academia também, lá quando era na Avenida Rio Branco, né? Sim. E o seu Carlos e o Hélio coordenavam. Eles tinham várias salas e ele fala algumas passagens interessantes, que o treino começava às 7 horas, era para começar às 7 horas. Então eles tinham uma caixa de som que tinha antigamente nos colégios, né? Que a diretora chamava, vem comprar na secretaria. E tinha aquelas caixas, seu Hélio, 7 horas, tudo não fecha a porta. Seu Hélio e seu Carlos lá batia na porta. Aí você ia atendia, você tá multado 10%, porque você não pode. Olha, você não pode atrasar. Você não pode abrir. Só se alguém te chamar pela caixa de som. E uma outra coisa também falava, seu Hélio pegava um algodão, passava na barba, se grudasse, era multado 10%. Por quê? Porque não podia. Tinha que estar de barba feita, entendeu? Na hora certa. Para ser o professor da Academia Gracie, era desse jeito. Ah, tá. Mas aluno? Aluno. Aluno podia chegar atrasado? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas pagava multa ou pagava flexão? Perdi a aula. Há pouco tempo, antes de meu pai falecer, eu já tinha uma galera minha que competia. Chegava os alunos, tem um aluno meu que é bicampeão mundial, Andrezão. Chegava lá, meu pai passava de 15 minutos, não deixava entrar. Tá certo. Não deixava entrar. Ele, eu falando tá certo, mas os meus professores lá, Marcelo Playmobil, Gustavo Graham, Rodrigo Totti e Bruno Iglesias, sabe o quanto que essa loura cansa de se atrasar. Perdão, professores, eu vou me esforçar para chegar na hora. Porque a vida da gente hoje em dia é tão corrida, mas é o errado mesmo. A gente tem que ter o horário certinho. A gente releva isso com os alunos, né? Mas era a maneira deles trabalharem, né? Eles eram muito assim. E uma vez também teve o pessoal do Telecat quis fazer uma marmelada com o pessoal do seu Hélio. O que foi? Conta aí. Isso meu pai me falou, né? Reza a lenda? Reza a lenda que eu só falei, não, vamos fazer uma marmelada aí. O teu aluno ganha, meu aluno ganha, meu aluno ganha. E meu pai nesse dia lutou. E todo mundo olhando pro seu Hélio. Vou perder, eu vou ganhar, vou perder, eu vou ganhar. Aí o cara chegou um dia lá, o seu Hélio, mas quem vai perder? Quem vai ganhar? Você perde, ele ganha, você perde, ele ganha. Tá bom, então vai lá aquecer o teu pessoal, eu vou aquecer o meu aqui. Aí o pessoal, seu Hélio, mas nós não treinamos pra perder, seu Hélio, mete a porrada em todo mundo, que aqui no Rio não tem isso não. Aí os caras vinham com tesoura voadora, os caras baixavam, montavam e porrada. E meu pai lutou com um cara do Telecat, o cara era do boxe.
O cara bom, era campeão carioca de boxe, aí ainda meu pai começou a trocar, passou do primeiro round, o seu Carlos falou assim pra ele, ó, bota pra baixo e pega logo, senão eu vou jogar a toalha pra você. Que quando joga a toalha, para a luta, né? Como ele fez com o Hélio, né? Com o Kimura. Então você bota logo pra baixo rápido e joga a toalha, senão você vai perder essa luta aí. Ali rapidinho botou pra baixo e isso tem várias coisas, né? Meu pai... eu acho tão bonito. Eu acho até poético esse negócio de jogar toalha, sabe? Uma coisa que a gente, enfim... E era uma época muito, muito boa, né? Dele. Meu pai fez uma luta uma vez que, faltando 3 semanas, se machucou a costela. Caramba. Aí o seu Carlos, não, tu não pode mais lutar. Só ele, não. Ele, não, eu vou lutar de qualquer jeito. Eu vou lutar. Não, vamos falar que eu sou frouxo. Tinha essa negócio de honra, A gente não quer ser mutuca, né? Não quer ser mutuca, não, só eu vou lutar, mas eu volto. Você não tem condição nenhuma de lutar. Não, eu vou lutar. Então tá bom, então tu vai lutar. Aí meu pai, mais duas costelas quebradas. Meu pai puxava o cara pra guarda, meu pai tinha guarda muito boa. E o cara batendo nele na guarda. E também não passava a guarda. E ali, antigamente, o vale tudo era ou nocaute, ou finalização, ou quando desse o tempo, empate. Sim. Então o pai ficou 30 minutos, o cara na guarda, batendo. Eita. E acabou a luta, empate. Empate. Meu pai trabalhava no Banco de Minas. Ele era na recepção. Quando ele chegou para trabalhar na recepção, quando o gerente viu a cara dele toda deformada, toda arrebentada, pô, ele apanhou 30 minutos. O cara não... Volta, esse mês aí, esses 2 meses, tu vai trabalhar lá atrás. Não dava para ficar na frente. Não dá para ficar na frente. Aí tu vê e foi embora. E era isso. Tinha que luta, ser... A gente não tá muito preocupado com a parte visual, né? Não, a gente tá querendo... Não tá. Essa guerra que teve, né, do Karatê contra o Jiu-Jitsu. Sim, fala um pouco dessa luta. Você participou dela, né, mestre? Sim, seu irmão também, Carson. Começou o seguinte, o Kim... Primeiro desafio, né? Antes do Jiu-Jitsu contra o Vale Tudo, né? Teve esse, né? Do Karatê. Sim. Na verdade, o Mestre Kim, Mestre Lee, foi o cara que trouxe o Taekwondo do Brasil. Ele chegou em São Paulo falando que era a melhor luta do mundo, que era a melhor luta mais eficiente. Falando. O seu Hélio, que já não gostava, ficou esperando. Quando ele abriu uma academia aqui no Rio, foi uma galera. Nesse dia eu fui, era pequeno, o pai me pegou, meu irmão. Quantos anos você tinha? Já tinha aqui 12, 13 anos. Foi depois, então, do primeiro campeonato mundial, que a gente vai falar logo depois. Sim. Aí ele chegou lá, você tem que lutar com meu sobrinho, então, que era o Hollis, né? O Hollis já chegou de kimono. Aí ele, eu preciso aí 3 meses para treinar e tal. Eu não estou preparado. Só Hélio, não. Então daqui a 3 meses a gente... Vamos lutar. Mas o seu Hélio já era uma águia, né? Deixou um cara treinando lá. E, quando tiver algum evento grande, alguma coisa... Você me chama. Você avisa. Aí passou um tempo. Seu Hélio. Estratégias, né? Danado, estrategista. Seu Hélio era estrategista, né? Ele, o Carlos, dizem que o Carlos também, né? O mestre Carlos era muito mais. Era uma mente, né? Mas o mestre Hélio também, com certeza. Ele, quando sentiu, nesse dia da graduação, todo mundo lá, já chegou todo mundo da Academia Gracie, já de kimono. Mas já o coreano também, não, bobo também. Quando chegou, a secretária já ligou pra polícia, meu pai era policial. Foi um corre-corre do caramba e não conseguiu ter a briga. E eu acho que o Rorion, né, o Rorion Gracie, que criou o UFC, me parece que ele era casado com a filha do Carlos Imperial. Sim, teve isso, verdade. Aí ele fez um intermédio num programa na TV Tupi, no Mauro Montalvão. E a gente ia lá dar demonstração, era garoto, ia dar demonstração de jiu-jitsu. E no final o Hélio Gracie toda hora falava, Oli, você não falou que ia lutar? Vamos aparecer pra lutar. E aí? Vamos aparecer. Ele nunca aceitou. Aí um aluno dele, que treinava Taekwondo, mas era mestre de Karatê, aceitou essa luta. E rolou no Olímpico Clube, né? Ali em Copacabana? Ali em Copacabana. Gente, o Olímpico antigo assim, eu não sabia não. Eu moro em Copacabana.
Muito antigo. Muito Eles antigo, né? botaram umas mesas, botaram Hoje é o tatame do mestre Della Riva. lá. Beijo, mestrão, saudade. Fala aí. E botaram umas mesas, botaram o tatame para forrar as mesas. O chão era chão, não tinha tatame, né? E marcaram as lutas. Esse dia aí, a galera que é antiga, que eu vou falar agora, o pessoal não vai... aí tá falando, mas a galera da antiga vai saber que eu tô falando. O meu irmão não tinha melhor lutador que ele. O Carson. Meu irmão, não tinha. Não tinha ninguém. Sim. Tá? Se ele mantém, né? Não vi Hollis, não vi ninguém. Não tô... Seu irmão... Não tô falando que era meu irmão, não. Sim. Assim, meu pai pegou o meu irmão, minha mãe foi lá pra cima. Não, a gente vai ali se despedir do pessoal ali, dar boa sorte. Aí meu pai pegou o meu irmão mesmo. Ele tinha uns 17 anos, eu uns 14, 15. Meu pai chegou assim pro seu Carlos, aqui tá meus filhos. Que tiver pra lutar com eles... Põe pra lutar. Pode botar pra lutar. Aí o seu Carlos... Pro Carrapeta não. Mas o Carcinho luta. Tá pronto? Meu pai falou, meus filhos estão sempre prontos. Aí ele Essa criação, casca grossa mesmo. Aí ele foi, chamou o Rickson, sai, que o Carcinho vai lutar. Caramba. Então não vai acreditar aí nisso, né? Eu tenho um aluno que trabalhou muito tempo também em revista, tinha o Ório, o Oscar. Oscar Daniotti? Meu querido Oscar. Olha, Oscar foi o primeira pessoa dentro da luta, né? Que há 5 anos eu tô na luta, gente, que olhou com olho clínico para mim e me convidou. Foi o primeiro que me deu uma oportunidade dentro de um canal de jiu-jitsu, né? Que foi primeiro o Red Fighter, né? Ele me chamou também depois para o Faixa Preta. Oscar, meu querido, muito obrigada. Você é né? Eu tenho uma gratidão muito grande, porque tudo começou com ele, né? Ele me chamou, eu comecei a escrever e coisa e tal. E hoje em dia, né? Eu sou diretora da revista Rolling Times, eu estou apresentando esse programa que é o meu xodó, porque contar a história de vocês, contar a história desse esporte que me fez ter uma paixão avassaladora, que, enfim, a gente só pensa em jiu-jitsu 24 horas por dia. E, Oscar, um beijo, meu querido, você é rei. Mas fala do Oscar. O Oscar foi o primeiro lugar que ele treinou jiu-jitsu foi comigo, que Caramba, ele morava no Meia. Ele tá lá na Europa, o filho dele tá arrebentando. Sim. Ele morava no Meia, foi treinar comigo. Olha. E teve essas revistas, né? Lutador, o Oreo e tal. E ele é muito amigo do Rix. O Rix, uma vez ele me ligou. Eu falei, Oscar, tava dando aula. O mestre, tava aqui agora com o Rix, entramos aqui no Clube Olímpico. E o Rix olhou, aqui foi a minha melhor decepção que tive na minha vida. Aí o que foi? Na hora lá, cara, contra o jiu-jitsu, eu já tava pra lutar, pra começar. O meu tio tirou e botou o Carcinho pra lutar. E ele arregaçou. Aí, arregação. Rápido, eu sei da história. Ele pegou menos de 1 minuto. E ele ganhava todo mundo. Ia lá no Cássio lá, batia em todo mundo. Você tem uma admiração muito grande pelo seu irmão. Tem, mas eu acho que tanto eu como meu irmão, uma vez a gente tava, como falei, eu tava no judô. Aí a gente foi lutar no Festival Gama Filho. Fizemos 7 lutas, né? Aí ganhamos, fomos campeão, eu e ele. Aí, só que a gente tinha um campeonato de jiu-jitsu também, era no Sírio Libanês. Sim. Aí o meu pai, o seu Hélio, a gente vai chegar atrasado, quem tá aqui lutando no Festival Gama Filho, que era um brasileiro tipo interclube. Saímos de lá, da piedade, né? Fomos lá pro Sírio Libanês, não comemos nada. E chegamos lá no Sírio Libanês, mas eu sempre, meu pai botava no peso absoluto, e eu e o irmão também. E nós lutamos, mais 6, 7 lutas. Naquele dia foi umas 14 lutas. Quando acabou, tá eu e meu irmão lá morto. E veio minha mãe, aí veio seu Carlos. Que houve? Vocês estão cansados? Aí minha mãe, sua Carlos, já lutaram. Já lutaram. O César ganhou hoje mesmo, ganhou o campeão brasileiro de judô lá no festival. Ele falou, você tinha que ter mais uns 20 filhos, porque ele tinha 21 filhos, porque a safra é muito boa. Essa safra aí é boa demais. Nossa. Minha mãe tá doida. Então,
Foi... que bacana, que elogio bonito, né? E o seu caso já era muito... Me conta aí, você está falando de vários campeonatos, né? Teve o primeiro de tudo. Nós sabemos que oficialmente o primeiro campeonato mundial de jiu-jitsu foi de 96, né? Sim. Mas houve um campeonato, o primeiro campeonato mesmo organizado de jiu-jitsu foi em 1973. Você tinha 11 anos de idade, você lutou peso absoluto e arregaçou. Conta desse... Na verdade, já tinha alguns campeonatos. Foi aonde, mestre? Foi no clube, no Morisco. Morisco, sim. Tá, foi o primeiro campeonato e nós lutamos pela Academia Gracie. E eu ganhei não peso pela absoluto. Carson, você não estava... Não tinha Carson nessa época, ainda não estava na 414, não. Não tem... A Academia do Carson, até 70 e pouco, não sei se até 80, mas até... Quase 80. Não tinha divisão. Não tinha divisão, era tudo academia. Que tinha aquelas seletivas. Tinha aquelas seletivas. Que na verdade o Carson continuou com elas, mas para o povo dele. O povo dele, sim. Aí as filiais dele também. E as filiais dele. Também era a mesma coisa. Quem nasce dali era campeão. Era campeão. Entendi. Entendeu? Que na verdade ele continuou, aquele legado que na verdade começou lá atrás com o Mestre Hélio, né? Sim. Enfim. Interessante isso. E aí, como é que foi? Aos 11 anos, campeão peso absoluto. Treinava muito, né? tinha que ganhar, que meu pai era... Ganhar, né? Meu pai era muito bravo para treinar. Ele começava, me botava assim perto do tatame, assim, na reta do tatame, me pegava pelo braço, ó, quando eu te chamar, vou dar um tapa, tu sai correndo. Tu tem que entrar correndo e tem que ganhar. Caramba. E tinha que fazer isso, né? Você perdeu seu pai com que idade, mestre? Então, eu e meu irmão, a gente treinava muito, a gente lutava os campeonatos de jiu-jitsu e ganhava todos. Eu só perdi um campeonato de jiu-jitsu. Meu irmão perdeu mais que eu, mas ele era muito melhor que eu. Eu, na verdade, essa admiração pelo seu irmão é encantadora, mestre. Ele teve... Ele hoje, por que pareça, nós, né? Começamos a lutar, começamos a ganhar tudo e eles foram com droga, né? Na época a gente estava assim, para arrebentar. Você também usou, mestre? Sim. Eu fiquei mais... Como é que foi a ida para esse caminho? Porque isso é importante a gente falar. Eu até te agradeço citar isso, porque nós sabemos que isso é realmente um câncer, né, da sociedade, e você pode ajudar muito com seu depoimento a essa geração nova. Acho que é o clamor, né? Você vai um clamor. Eu e meu irmão mesmo mais... a gente ganhava tudo, né? Então, tu chegava lá na nossa área, saía jornal. Agora mesmo, semana, ela mandou, era Jornal do Esporte. Fatos e fotos, manchete, foto, e você é bom, vem pra cá, vamos beber e vamos fumar aqui e meu irmão, era meu fã, aquele espelho, meu irmão começou primeiro, se meu irmão é campeão, fuma, usa, eu também vou usar e tal. Era o quê? Cocaína, maconha? Nós ficamos mesmo viciados em cocaína. Mas foi muitos anos, né? A gente perdeu vamos dizer assim, aquele boom que o jiu-jitsu teve, né? Eu posso dizer, o jiu-jitsu teve uma época forte, boa, na época do Hollis, quando o Rickson teve que assumir, né, a parte do jiu-jitsu. Ele pegou uma época de jiu-jitsu muito fraca, essa é a minha visão, tá? Mas ele foi talvez um dos caras mais importantes pro jiu-jitsu estar como está hoje, que ele foi na época ruim, na época fraca, ele foi o único que botava a cara e fazia, né? Fazia. Teve a Era Carson, né, que também criou um exército. Naquela era o herói do ringue dava mais visibilidade do que... com o Mestre Robson, né? Com o Carson, com o Valdemar Santana, com o Ivan Gomes, né? Eles disputavam com boxe, né? Então você perdeu esse boom porque você mergulhou nesse lado B da vida. E como é que foi sair, mestre? Me conta. Conta pro pessoal como é que você conseguiu sair. Eu entrei com 20 e poucos anos, na época que tava ganhando tudo. Eu perdi 2 lutas. Uma para um aluno do Castro lá e a segunda eu ganhei a luta. Meu irmão tava torcendo para mim. O Sólio foi e me desclassificou. Eu depois pedi tanto desculpa aí, mas xinguei tanto. Olha, eu xinguei tanto que já tinha finalizado. O cara tinha levantado no meu braço.
Mas a gente, pô... Por que ele desclassificou? Porque meu irmão tava tirando foto, mas passando instrução pra mim. Mas meu irmão ia lutar. Entendi. Pô, desclassifica meu irmão, não eu, né? É. Aí nessa esbarrei num cara, e o cara mais velho queria me bater, a porrada comeu lá no Melo Tênis Clube. Caramba. Entendeu? Meu pai sempre, né, vocês vão ser campeão, a gente ganhando tudo. E nós envolvemos com 20 e poucos anos. Quando eu fui ver, eu tava com 30 e poucos anos. Entendi. Entendeu? A droga, ela parece que ela chega para cortar uma parte da tua vida, né? Sim. Faz um corte na linha do tempo e a pessoa só acorda, cara, quando sai dela. Você não lembra. E você não lembra. Sabe, às vezes eu tento pensar o que aconteceu de bom naquele período. Naquele período. Um corte na vida. Um corte. É. E como é que você conseguiu sair? Então. Gente, isso aí é aula, viu, gente? Porque os projetos, né? Projetos sociais. Eu quando subia no morro, às vezes 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, né? Eu pensava, pô, Deus, eu tenho que sair dessa, né? Eu tenho que sair dessa. Por favor. Eu fiquei os últimos 4 anos, eu não dormia uma noite. 4 anos sem dormir uma noite. E eu pedia, pô, se eu me ajudar a isso aí, eu vou fazer um trabalho que as pessoas não caiam nessa. Se cair, né, as pessoas consigam se levantar. Aí depois de 4 anos, aí teve um campeonato, um Pan-Americano lá na Flórida, eu fui com meus alunos e fiquei lá dando aula um mês e pouco, aí eu voltei, ainda cheirei uma vez, 2, mas falei, pô, mas eu consegui ficar um mês, será? Acho que eu consigo não ficar mais, aí larguei. Caramba. Mas meu irmão mora na rua. Ainda. Viciado em crack. E, porra, um pouco de frustração, né? Tantas pessoas, né, que a gente tira, pô. Tem um aluno aí que você deve conhecer, vem de situação diversa também. Sim. Ele é um craque, o Davi Ramos, né? Sim. Cara que, pô, veio de uma situação adversa, pegar e vem cá, você vai fazer isso, vem aqui, faz isso, faz aquilo. Um cara que, pô, né, vendia capa de celular, enfim. E o cara hoje é uma potência, né? Até hoje trabalho com ele lá. Não, o teu trabalho, mestre, dentro... vamos começar a falar dessa parte, já que você falou dessa parte da questão das drogas, né? Como é que... É incrível, né? Me emocionei mesmo com a sua história. Você, hoje em dia, mestre, você toca 27 projetos sociais ao redor do mundo. E o mestre leva esse seu legado, essa sua experiência de vida com as drogas para essa molecada que você cuida? Sim, bastante. Né? Como é que você trabalha isso com eles? A gente trabalha muito... primeiro que tudo é no amor, né? Lá a gente não tem... Ninguém investe nada. Você não tem patrocinadores, velho? Não tem nada, não ajuda nada, é uma instituto próprio, nada. Para você dizer que tem nada, tem uma americana. Aí, gente, olha, que projetos bacanas que o mestre tem aí. Só tem uma americana que ela teve uma filha dela nos Estados Unidos que morreu no colo dela com 15 anos e ela entrou em depressão e quem tirou ela da depressão foi ela começou a treinar jiu-jitsu, Helena Stoy. Ela começou a treinar jiu-jitsu e o jiu-jitsu tirou ela da depressão, aí ela veio conhecer o Brasil, o cara me apresentou. Ela é a única que ajuda, obra, manda que traz kimono, ela é uma santa pra gente lá. Caramba. Mas ninguém ajuda. Porque é fácil a gente falar, pô, o cara roubou, o ladrão tem que morrer, o ladrão tem que ir preso. Bom, se ele fez um erro, ele tem que pagar. Mas a visão, ninguém nasce bandido, entendeu? Sim. A educação transforma, não é, mestre? Educação. Você chega lá... Nesse caso, a educação marcial, né? Não adianta você só entrar a polícia, entrar no morro e matar e prender. Ele entrou, depois tem que entrar. E do pessoal, o governo, um curso profissionalizante. Já pensou fazer, talvez, algum projeto social dentro de alguma cadeia, alguma prisão, mestre? Eu já dei aula bastante, em algumas prisões. Você acha que isso ajudaria
para os Tem presos? Tem muitas pessoas que fazem. Porque, por exemplo, existe um trabalho muito forte, né? Religioso, né? Dentro das prisões, né? De transformação do caráter enfim, da história dos presos, né? E tal. Mas, assim... Teve já um... Já teve? Já teve, mas o prefeitura, mas cortou, né? Não foi para frente. Porque cria armas brancas, essa é a realidade. O jiu-jitsu também, se a pessoa tem conhecimento do jiu-jitsu, é bom naquilo, ele pode desarmar um guarda, né? Também tem essa pegada. Sim, mas também. Se você fizer, como eu te falei, o garoto nasce na comunidade, o ídolo dele é o bandido. É o bandido. Ele quer comer uma pizza, entendeu? Ele passa... Eu sei que eu vou... Quase todos os meus projetos são dentro de uma comunidade. Sim. Eles passam, quer comer uma pizza, chega na boca, tem 7 pizzas, 7 fatias de pizza. Ele tá com fome, né, mestre? Ele quer ter um tênis. Ele não É. tem, mas o bandido tem. Ele quer ter uma namorada, as melhores meninas mais bonitas são com os caras. Então ele nasce, cresce em ter aquele sonho de ser bandido. E você chegou nas comunidades para trazer outro elemento. Dá um outro elemento, dá um outro foco. Hoje eu tenho fora do país, brincando, uns 15 atletas que são do projeto social, que estão lá fora. Tem o Ligeirinho, dá aula para a família imperial lá no Catar. Ligeirinho querido, obrigado, Ligeirinho. Daqui a pouco você vai ouvir por que eu estou agradecendo a ele. Tem vários que todos são de projetos sociais. Caramba, que E vários outros que, eram bandidos, viciados, se drogavam. Você tem uma média de quantas pessoas você mudou a vida, mestre, com esses projetos sociais? Foi muito. Tô toda arrepiada. Muita gente. Aqui, essa entrevista está me deixando toda arrepiada. Outro dia, eu fui num projeto do aluno lá no INS, e o projeto dele é muito grande. Aí, e cheguei lá, tinha um horário de adulto. Eu não sabia. Eu pensei que era só criança, eu não gosto de trabalhar muito com adulto. A criança você ainda consegue mudar muito a visão. Adulto é difícil, né? Já tá endurecido, né? Eu falo que só depois de muito sofrimento, foi o meu caso. Só muda depois de muito sofrimento. Guerreiro, né? Parabéns, mas olha, eu não te elogiei no final da história sobre as drogas, mas que história bonita, isso aí merece um livro, hein? Merece um livro. As pessoas mudam com sofrimento. A criança, você... consegue mudar. E eu fui lá cheguei lá, treinando adulto, e eu olhei, tinha, sem brincadeira, uns 20 garotos que lá atrás, 20 anos atrás, era do meu projeto, que não foram campeões de jiu-jitsu, mas todos trabalhadores, pai de família. Que beleza. Lógico, perdemos algumas para a vida, mas os 25, 30, tudo trabalhador. Hoje eu tenho aluno meu, do bombeiro, coronel bombeiro, coordenador, hoje advogado, que não são campeões de jiu-jitsu, mas são campeões na vida. Isso é desse projeto, né? Que é o mais importante, né? Sim. O mais importante é isso. Uma satisfação, né, mestre? Sim, é o foco maior. É a modificação do ser humano pelo esporte, né? Pelo esporte. Mestre, olha, você é líder da Top Brothers. Por favor, fala um pouco dessa sua equipe incrível. A equipe foi, na verdade, eu quando comecei a dar aula, né? O Cássio tinha me chamado, vem lutar pela gente, pela Cássio. E eu, ao chegar lá no Cássio, a gente lutava pelo Casquinha, né? E o Cássio me viu, Por isso que veio o seu apelido. Então, meu apelido é Casquinha. Quando eu treinava, saia no pau com todo mundo. Eu tinha que sair no pau, né? Meu pai brigava. Meu pai brigava. Eu tinha que, vai ter que lutar, meu irmão. Às vezes, chegava na competição de jiu-jitsu, eu era faixa verde, não tem azul, juvenil. Tem azul adulto, então pode botar ele aí, bota ele pra lutar. Antigamente podia fazer isso, né? Sim. Uma vez o cara não tinha, botava. Então, esse garoto é casca grossa. Mas ele é pequeno. Ele não é casca grossa, é casquinha. Aí foi. Aí ficou casquinha, de casca grossa, que legal. Entendeu? Mas fala da Top Brothers. Então, o que aconteceu? Eu comecei
com casquinha. Depois o Cássio me chamou, vamos lutar pela nossa equipe, vem lutar aí. Tava todo mundo lá na época, Libório, todo mundo, a galera toda. Mas eu não, na verdade, eu não era Carson Gracie Team. Eu era fiel ao meu mestre, entendeu? Eu discordava de algumas coisas que tinham... Seu mestre? Carson Gracie. Carson Gracie. Eu sempre fui fiel a ele. E eu falei pra ele, eu vou aqui para de você. Né? Eu não era Carson Gracie Team, porque como nós falamos ali, era muita divergência, era muitas pessoas que não queriam bem do Carson, entendeu? Os caras, uns queriam se auto-beneficiar, outros com outros pensamentos, enfim. Você acha que ele foi muito influenciado de alguma forma? Sim, muito. Eu acho que o Carson foi muito, muito influenciado. Eu acho que... Até para tomar decisões. Sim, acho que aquele racha que teve, se tivesse uma pessoa ali realmente que pudesse intermediar, que teria assim, poder intermediar, poderia, não teria acontecido, né? Realmente. Eu vou falar uma passagem, o cara que eu mais gosto ali do Cássio, quando o Davi ganhou a DCC, que para mim foi o maior feito que... E assim que acabou, ele veio, pegou... nunca mais me esqueço disso. Nós estávamos saindo, aí vem o Libório. O Libório. O Libório veio com um montão de gringo. Pô, o Davi ganhou, nesse ano, ganhou melhor finalização, melhor lutador do evento. Ele veio... O Cachimbo, tira aqui uma foto. E quando não foi tirar uma foto, ele tirou do bolso os bulldogs do Carson. Que legal. Aí tirou, né? Ou seja... Uma vez Carson, sempre Carson. Uma vez. Mas vou te falar uma coisa. O único cara que o Carson achou que não ia largar ele foi o Libório. E o Carson falou, foi a única vez na minha vida, eu não quero que o Libório fique chateado comigo, pelo contrário, eu tenho um respeito por ele enorme. É um cara de primeira, é um cara que eu mais gosto ali da Carson. Mas foi o único cara que eu vi o cara chorando, falando: Carrapeto, eu pensei que todo mundo ia me largar, menos o Libório. Mas eles se amam até hoje. Isso é uma realidade. Quem conhece o mestre Libório sabe o amor que ele tem pelo mestre Carson, e o mestre Carson também, eu acredito, lá do outro plano. Sim. O Carson gostava deles todos, né? Mas ele tinha um chamego especial pelo Libório. Sim. Ele falou, o Libório eu tinha como filho. E eu na época fiquei meio chateado com ele, com o Cássio falou aquilo, mas naquele dia ali do ADCC, né, aquilo tudo apagou, né? Eu nunca mais me esqueço, veio um montão de gente com ele, os gringos, ele, não, só essa foto é eu, ele e Davi. E aí, ele tirou do bolso, cara. Um bulldog. Um bulldog, um pet. Aí mostrou que sempre será Carson, né? Sempre será Carson, todos eles. Você acha que então esse racha que aconteceu da saída deles foi muita influência de outras pessoas lá dentro, né? Acho que sim. Você acredita? Eu acho que sim, e acho que... Então, no final, né? Todo mundo saiu machucado dessa... Machucado. Eu acho que também o Cássio também poderia dar um pouco mais de atenção, né? O Cássio ficava às vezes viajando. Às vezes tinha luta, os caras tinham luta, e o Cássio às vezes também não cumpria um pouco, mas mesmo assim, ele era o mestre, né? Acho que tinha que ter uma pessoa ali, vem aqui, vem ali, porque na verdade o Cássio fez eles todos, né? O Cássio treinou eles todos. Todos eles falam isso, né? É uma realidade. O Cássio não vai ter igual, não vai. Hoje falam Atos, falam Aliança, mas nunca vai ter um time igual a Carson Gracie, não vai ter. Foi um time estrelado, né? Não tinha, não tem como. Entendeu? Não tem como. Mas a gente chegou a falar desse assunto porque a gente estava falando da Top Brothers, né? Sim. Aí... Voltando aqui, demos um corte aqui, mas bem interessante. Tá sendo essa entrevista cheia de assuntos polêmicos, cheia de corte aí, Marinho. Porque, na verdade, tem muita coisa que o pessoal fala do jiu-jitsu. Uma vez, não sei se você sabe, o Durinho... O Durinho. A primeira 7 lutas dele de MMA, ele treinou comigo, não sabia nada. Eu sei disso. Né? Ele não sabia nada. E ele falava, eu treinei muito ele com o Vitor, tá? O Vitor. O Belfort. E o próprio Vitor, né? Que o pessoal, Vitor,
pô, não é um cara de palavra e tal, pô, mas ele falava com o Cássio também, com um carinho enorme, entendeu? Sim. Então, o que aconteceu? Eu não era Cássio Angrestinho, eu discordava de muita coisa. E eu falava pro Cássio hoje, Cássio, vou falar uma coisa pro Cássio muito interessante, Cássio, olha só, todos os teus alunos estão indo pro MMA e a galera vem treinar contigo porque tua academia é melhor. Mas daqui a pouco você não vai ter renovação. Cara, você vê quantas comunidades tem aqui em volta? Tu tem alunos que são muito dinheiro, patrocina, você vai ter sempre revelações novas. Você vai perder essa galera, tu não vai ter renovação. E não teve, nunca mais. É. E eu tinha o respeito por ele. Quando o Cássio veio a falecer, eu falei, pô, eu não tenho mais por que ficar na Cássio. Sim. Entendeu? Porque o Cássio fez um evento Rio Iris, né? O Heroes, né? Sim. E eu tinha um aluno que eu levei para treinar lá, o Nig. Ele era o tal GP, eu levei ele. E eu chamei um professor que hoje dá aula na Tinogueira, o Vander Valverde. O Vander ajuda aqui a treinar o Nig aqui. Ele ficou me ajudando. Quando o Cássio veio a falecer, eu e o Vander abriram a Top Brother. Mas eu saí porque não tinha, meu laço não era com a Cássio Angrestinho. Era com o Cássio. Era com o Cássio, entendeu? Com o Cássio que, pô, desde pequeno, entendeu? E, tipo, quando o Cássio uma época morou no Icaraí, ele tampou uma piscina e fez um tatame. Eu entendo plenamente isso, entendeu? Mestre, porque assim, eu ainda rendo homenagens ao meu primeiro mestre, Ricardo Della Riva. Eu tenho uma honra incrível de carregar a minha faixa ainda azul, com o símbolo dele na minha cintura. Ele me ensinou todos os primeiros passos, né? Todos os primeiros... O engatinhar no tatame foi ele. Então, mestrão, minha gratidão por você é eterna, sempre será. Sim. Enfim, eu entendo plenamente isso. E aí foi, a Top Brother teve... Hoje nós temos em vários lugares, tem uma equipe muito forte de MMA, né? Sim. Que tem o Raoni Marcelo. Então, eu quero que você dê alguns nomes aí, mestre. Vamos puxar os nomes dos seus estrelados. Lógico que todos são, né? Só de ser vitoriosos da vida e tal, mas os que estão na mídia ganhando. Hoje a gente faz um trabalho muito forte de essa parte social, né? Sim. Tem vários garotos campeões brasileiros. Sim. Tem um lá que agora foi campeão europeu, peso absoluto, o Pedro Leonardo. Entendeu? Tem vários outros duros, mas hoje o meu maior foco mesmo é o time da MMA. Sim. Onde o Davi, hoje ele tá dando aula lá, abre a Academia Atos, mas lá a gente treina a Top Brother, a equipe de MMA Top Brother. Quando ele chamou o mestre, vamos vir comigo, eu falei, tudo bem, mas eu não sou Atos. Não, mestre, a MMA continua aí. Top Brother, ele que é o responsável da equipe, e ele teve essa consideração por mim, né, esse respeito em manter a equipe. E lá tem tem ele como uma estrela, tem o Raoni que vai lutar agora, tem um Capoeira, que amanhã luta o Charles no ACA, que hoje é o segundo maior evento do mundo, né? Tem a Bruna Vargas, que já foi do Bellator. E tem uma estrelada. Tem uma galera muito boa. Muito. Exército, né, mestre? Tem um exército. Você tirou um exército das comunidades e mandou para o mundo, né, mestrão? Mestrão, tem um momento dentro do nosso programa chamado Momento Reza a Lenda, onde, na verdade, os seus alunos, seus amigos te entregam para mim com histórias inusitadas, né? Vai dar ruim. Não, até essa história é light, pelo menos quem me contou, ele me autorizou a falar o nome dele, né, que alguns não autorizam não, Glaucinho Mota, obrigada aí pelo Reza a Lenda. Reza a lenda que houve um dia no Imperator em que você e mais ele, mais um, que ele não me falou o nome, estavam lá cuidando de um determinado cidadão que queria fazer uma confusão lá no Imperator, né? E que ninguém conseguia botar o cara para baixo. E você chegou e resolveu. Conta essa história. Era um cara muito grande. O apelido dele era Hulk Yuga, que lembra do Hulk Yuga, né? O cara mandou e a galera queria botar ele para fora e não estava respeitando. E falando que não ia sair. E nessa ele me deu uma gravata.
De porteiro. De porteiro, o cara com 2 metros. E eu quase apagando. Mas eu treinava, eu era bom de judô, abracei a cintura, dei uma queda. Caiu as mesas, cadeiras. Aí fui para as costas e apaguei ele. Caramba. Mas foi um sufoco, pensei que ia apagar antes. A gente coordenava a segurança lá do Imperato. Do Imperato. Né? E os garotos do jiu-jitsu iam junto comigo, né? Então a gente pegava um... Não, mas que eles falaram que eles não... O Clauzinho falou, ninguém pegava aquele cara. Aí chegou o mestre pequenininho, chegou lá, deu uma queda no cara, mas apagou. Mas quase apaguei antes primeiro. Tomei um sufoco antes. Foi bravo. Mas deu certo. Então, temos outros 2 Reza-Lenda. Esses 2 vieram de fora, né? Com um videozinho que a minha produção vai soltar daqui a pouquinho, né? Mostrando a realidade dos seus projetos. Antes disso, gente, vou dar uma chamada de novo. Entrem no Brasil Combat. Acionem aqui o nosso... tem um link aqui dentro do nosso vídeo. A gente está com uma promoção muito legal de um kimono com desconto. Usem o nosso cupom de desconto Old School, que vocês vão ganhar esse desconto bacana para ter um kimono novo de alta qualidade dentro dos seus tatames. Então, produção, solta o momento Reza a Lenda lá de fora. Não, primeiro aqui de dentro, não sei. Primeiro aqui de dentro. Querida Carla. Carlinha, obrigada pela sua ajuda aqui no nosso programa. Eu queria saber do senhor qual é a sensação de formar tantos campeões assim, tantas modalidades de jiu-jitsu com kimono, sem kimono, MMA. Qual é a sensação do senhor, masculino e feminino? O senhor vem arrebentando nisso tudo aí, principalmente com as crianças. E aí, qual é a sensação do senhor? É uma sensação de dever cumprido, né? A gente faz um trabalho do qual meu pai começou há muitos anos atrás, né? Que eu nunca pensei em viver de jiu-jitsu, né? Eu tive, devido a esse meu problema com as drogas, quando eu parei, já tinha 30 e poucos anos, eu tive que viver de jiu-jitsu. Eu já dava aula desde os 15 anos de idade. Você parou com 30 e poucos e voltou quando, mestre? Eu parei... Você parou as drogas, né? Parei. Mas tá, entendi. Mas eu sempre, quando usava, eu dava aula. Era coisa não absurda. parava. Eu dava aula, chegava de noite, eu usava droga, no dia seguinte, tinha um horário de manhã que depois não conseguia mais chegar. Entendi. Aí fui, parei, aí... Meu irmão, agora eu vou fazer campeão, eu vou fazer isso tudo. A gente perde tudo, né? A gente perde... não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem nada, né? Sim. Perde saúde, a gente perde... Quem vive mesmo, que eu vivi, a vida que eu vivi, foi uma guerra. Isso aí foi, assim, eu acho que o seu campeonato mundial, mestrão, foi isso, né? Foi você reescreveu sua vida, né? Então você teve força. E paguei um preço muito alto, tá? Entendeu? Um infarto, um stent. Caramba. Agora mesmo, eu tava treinando até março. Botei agora no marca-passo, não posso mais treinar. Caramba. Entendeu? Então Mas isso, declarações como essa da Carla, né, mestre? Sim. Isso aí mostra que você... você pode não tá no tatame treinando, mas você tá no tatame ensinando. Sim. Você tá fazendo sua parte dentro do nosso universo. Meus alunos, eu já tive 2 arritmias. A última agora que eu botei marca-passo ficou 3 minutos sem... O coração parou 3 minutos. Caramba. E os alunos brincam que diz... Quando eu cheguei lá, cara, você não, tu desce que ainda tem muita coisa para fazer lá embaixo. Nossa. E realmente eu acho que ainda tem, né? A gente tem muita coisa a fazer, muita criança para recuperar. Como a Carla falou, né? A Carlona, pô, ela é um exemplo de tudo. Ela parou um tempão, voltou, o ligeirinho botou uma pilha, você consegue. E ele foi para lá, ela foi comigo lá. A gente chegava às vezes 9 horas, vamos fazer entrada de queda, só nós dois, vamos tendo que conversar meio-dia, fazer posição. E ela sempre realmente é um exemplo para todo mundo. É uma guerreira também, entendeu? Guerreira demais. E é uma querida, né? Sim, impressionante. Querida. Eu falei com ela hoje. Muito. Ela prontamente me respondeu algumas dúvidas que eu tinha, né? E me cedeu o vídeo. Carla, muito obrigada, minha querida. Espero um dia poder conhecê-la pessoalmente, quem sabe entrevistá-la, né? Tem uma história muito boa. Tem uma história bonita. Você falou do ligeirinho várias vezes, né? Então, produção, solta o ligeirinho aí. Mais um Reza a Lenda para você, mestrão.
história do treinamento que o senhor estava fazendo para o Gogó poder disputar o Vale Tudo. E ele ficou muito cansado, pediu para descansar e saiu lá pro lado de fora. E o senhor veio com um balde de água fria e jogou nele para ele poder voltar. Conta essa daí, que essa é uma história boa. Ouça, fica com Deus, mestre. Então, não sei se você conhece o Gogó, o César. Sim. O banilador. E ele treinava MMA lá na Top Brother. Olha. Né? Ele era da Jeff Team. Sim. E marcou uma luta ele com o Toquinho. Ah. E o Toquinho nunca tinha perdido. Nunca tinha perdido. Sim. Ele era da Brasil Top Team, Sim. tinha perdido. E ele foi treinar lá e eu falei, pô, pra ganhar tem que matar o jogo dele ali, que é pegar pé. Vamos treinar duro. Só que o Gogó, de vez em quando, dava uma rateada, uma coxambrada. Um dia... Coxambrada. Dá uma coxambrada. Aí eu cheguei lá no banheiro, tá ele... Não dá mais. Eu já peguei ele um balde, tava com gelo, já joguei na cabeça dele. A gente tinha lá, ainda tem ainda até hoje, um chinai que chamam de Lurdinha, né? E Lurdinha por causa do Tenório Cavalcante, que tinha uma metralhadora, né? Sim. Então a gente meteu a porrada nele, meu irmão. Você a Lurdinha era o que? Era um... É um chinai. É um chinai. Deu uma bambuzada nele, meu irmão. Tô até ganhar essa luta aí de qualquer jeito. Gente, isso é old school, tá? Tem que ganhar, tem que ganhar. Ele ganhou muito bem. Acho que o Toquinho é muito meu amigo e treina lá com a gente também, lá na Atos também, lá no Top Brother. Foi a única derrota que o Toquinho teve no Brasil, né? Foi pra ele, né? Caramba. E foi... Na base do gelo, da aguarda e da Lurdinha. E Lurdinha. Até hoje, outro dia o Rodolfo fui treinar lá, Rodolfo Vieira, mestre, quem é tal de Lurdinha? Eu falei, não, um dia vou te apresentar. É muito interessante. Que bacana. Mestre, olha que história incrível a sua, mestre. Eu vou te perguntar o que ainda falta para o mestre Casquinha realizar nessa vida? Porque você já voltou 2 vezes do céu, né? Sim. O que tá faltando aí? Eu não sei, na verdade. A gente teve vários sonhos, né? Eu tinha um sonho enorme de ser um grande lutador, um grande campeão, que eu mesmo me tirei, né? Ou então a sua história era essa, era para você ensinar uma multidão porque você entrou e saiu. Sim. Então você tá, mestre, quem acredita nisso, né? Você está ensinando uma multidão, uma legião a modificar a sua vida, né? Então, talvez seja... Era essa a sua missão. Eu vou falar um negócio para você. Eu acredito muito, eu César Guimarães, que eu não fui ainda porque Deus falou assim, a tua missão não... Porque eu já vi, essa última vez que eu fiquei internado, com certeza, sabe... Ele falou isso. Mas você não é tua hora ainda porque tu tem coisa a fazer. Porque o que eu passei dessa vez foi brabo, né, mestre? Foi brabo demais. Né? A minha vontade que eu tive foi fazer campeão estadual, fiz mais de 1000. Né? Vários anos eu fui um campeão estadual da minha equipe. Quis fazer campeão brasileiro, fiz vários campeões brasileiros. Quis fazer campeões mundiais, fiz vários campeões mundiais da CBJJ, que é um evento grande, né? E o único sonho que eu tinha que não conseguia era o ADCC. Falei, pô, cara, Deus, acho que eu tenho que ser agraciado com algum campeão, um cara que ganha ADCC para me fechar o ciclo, né? Sim. E veio o Davi aí, né? Que ele não falou aí, mas é um cara que é um filho para mim, é um cara que me ajuda bastante, é um cara que eu acreditei mais que ele, essa foi a verdade, né? Eu acreditei mais que ele poderia ser um grande campeão. E aí ele foi lá e ele viajou. Olha a função do mestre. A função do mestre é essa, é fazer você fazer coisas que você nem sabia que você era capaz, né? Aí ele foi campeão da DCC, ganhou todos os prêmios. E eu falei para ele, hoje um dia não tem mais nada, eu não preciso mais nada. Só quero pegar meu nono grau, que meu pai parou no nono, eu quero pegar e continuar esse trabalho social, que na verdade... Falta quantos anos para um nono mestre? O último, acho que 2 anos. 2 anos para faixa vermelha, 2 caramba. anos, contando com esse. Quer dizer, esse mais Ou seja, mais um, né? Mais um. Caramba. E
encerrar meu ciclo também, daqui a pouco já diminuindo esse problema que eu tive agora. Foi um problema sério, problema né? que né, eu não posso mais treinar. É um pouco de tristeza que você não consegue fazer uma coisa, porque que a gente todo ama, dia né? de manhã, 7 horas da manhã, eu tenho um treino dos coroa lá na academia. É mesmo. É cheio, agora é mais cheio. Né? E eu todo dia treinava. Fica lá babando no Hoje, cantinho. hoje Nem passar hoje. posição pode, mestre, de levinho? Agora não. Soltinho, não dá? Agora eu não posso ainda, porque o Marco ainda está se adaptando. Ainda está se adaptando, né? Mas eu vou poder. Na verdade, o problema é dar uma pancada, porque ele pode desregular. Tanto parar como disparar, né? Ah, entendi. Então é um problema. Marca-passo é um problema que é dentro do corpo, né, mestre? Mas eu vou mestre. trabalho aí. Né, até Deus chamar e ir para encontrar todo aquele povo estrelado lá nos tatames dos céus, né? Mas fica mais tempo aí, mestre, que o tatame aqui da terra tá precisando de você. Fica aqui com a gente. Eu quero ainda ver pelo menos alguns alunos desse projeto. Esse é um garoto, o Pedro, é um garoto que eu falo sempre para ele, cara, você está na hora aí, ganhar tudo, é na hora de ir lá para fora, morar lá fora, que já não vai ter muito tempo, vou parar. E eles, pô... Você quer direcionar eles, né? Mas você tem uma angústia de direcionar eles. Antes de... quando direcionar eles, vou dar uma diminuída, vou parar, porque a gente vive para isso, né? A gente sempre vive para isso. Para os alunos, né? Para os alunos, né? E ó que muitos são ingratos, né? Outro dia eu vi um programa com o Cristiano Marcelo. Ele começou comigo, faixa branca comigo, lá do MEA, e ele falou, comecei com o mestre lá, uma honra. Quer dizer, então você vê que as pessoas que são gratos, né? Um cara do nível dele, que pudesse ser. Sim. E outros caras, às vezes, bem significantes, não tem a mesma gratidão. A gratidão é característica das grandes almas. Tem um pensador que falou isso, se não me engano, o Balzac. Mestre, uma última pergunta. Vamos lá. Se a gente estivesse aqui na mesa, né? Várias cadeiras, mestre Carlos, mestre Hélio, mestre Carson, professor Hollis e o seu irmão querido, que ainda está nessa terra, mas, enfim. O que o Casquinha gostaria de falar para todos eles? Que Deus abençoe a todos e que Deus mostre o caminho para o seu irmão. O meu irmão. Que a gente já tentamos internar várias vezes e as pessoas falam que ele não está preparado, ainda tem que quebrar muita pedra ainda. E é triste, né? E tem situações que a gente se mostra incapaz. Quantas pessoas já tirei da rua? Muitas. Várias pessoas já tirei da rua. Cara, nessa época de pandemia, a gente ia para Cracolândia dar cesta básica. Foi a pandemia toda, 2 anos quase, indo na Cracolândia. Que incrível. Entendeu? E isso, os alunos ajudavam, a gente fazia. E a gente se sente um pouco incapaz. Eu me sinto assim, triste, né? Às vezes eu chego para minha esposa, às vezes ela acorda de madrugada, eu tô lá, mas, cara, tanta gente eu já consegui tirar dessa vida. Mas vou te falar, foi muita gente. Tá? Tem muito. Às vezes eu passo na rua. Mestre, eu não me lembro pra mim, não, uma vez eu sou um kimono que o senhor me deu, o senhor mudou minha vida. Eu tinha um aluno meu lá, que era lá da Padre Miguel, lá no morro, ele foi lá treinar na Fitec, eu dei o kimono, ele saiu, chegou lá no morro, tomou um pau dos traficantes. Ele tinha que ir na entrada da favela para ver a mãe que não podia mais entrar. Mas hoje ele é advogado. Olha. Entendeu? Não foi campeão de jiu-jitsu, mas é um advogado. Campeão da vida. Campeão da vida. Então isso. Você ainda tem essa missão, né? De resgatar teu irmão. Tem. Então, talvez você falaria para os mestres, eu vou resgatar meu irmão, vou passar para ele o que vocês me ensinaram. E agradecer a todos eles, em especial o Cássio, que, ter o privilégio de conviver com o Cássio foi para poucos, né? Poucos. E, infelizmente, né, todos os dois presidentes das Carlinhos, todos não dão realmente a importância que os mestres têm, né?
Pô, todos, não fosse o Cássio. Teve o Barrada, Orlando Barrada, João Alberto Barreto, Álvaro Barreto. Ninguém fala dos caras. Pô, o João Alberto Barreto, Hélio Vígio e o João Alberto. Na ausência do seu Carlos e do seu Hélio, quem administrava a Academia do Carlos, a Academia Grace, era o João Alberto, não era o Cássio. Pô, ninguém quase fala dos caras. É a importância desse programa, mestre. Nosso objetivo é exatamente esse, contar a história. É contar a história de vocês todos, né? A história do jiu-jitsu, né? Quantas histórias você contou aqui que assim, são inusitadas, né? Que ninguém conhece, para as novas gerações entender que jiu-jitsu não é só competição, gente. Não. Ela teve um início, ela teve uma história, tem uma filosofia de vida. É isso, é tirar pessoas da rua, resgatar as pessoas, ver transformada a sociedade através do esporte, né? Sim. Então, mestrão, olha, parabéns pelo seu trabalho, tá? Eu tô realmente encantada com o ser humano que você é, sabe? Com sua história. Que Deus te abençoe, que deixe, por favor, Deus, deixe ele mais uns anos aqui nesse estado. Deixe muitos anos aqui. Tá novo ainda. 57 anos, mestrão, é novo, né? Novo. É novo. Vamos ficar mais anos. Você acabou de começar um namoro, um casamento maravilhoso, uma história linda de amor. Pena que não dá tempo da gente contar. Ela está, inclusive, aqui na antessala, uma criatura maravilhosa. Eu vou lá treinar com ela, que tem minha idade, meu peso. A gente estava conversando lá. E é uma ex-aluna dele. Hoje em dia estão vivendo uma história de amor linda e tal. Então, quer dizer, a vida está te dando isso de novo, de presente, mestre. Então, vamos lá, vamos viver. Enquanto estiver aqui vivo, a gente vai brigar, né? A gente vai brigar para fazer pessoal campeões, pessoal de caráter. E trabalhar pro jiu-jitsu, né? A gente que ama o jiu-jitsu, não adianta. Eu vou discutir contigo, tu vai discutir comigo, tu é da La Riva, tu é Barra Grace. Carson Grace. Não, hoje eu sou falando, o cara é Barra Grace, o outro é Aliança, mas chega na hora lá no MMA, por exemplo, é jiu-jitsu, tu vai torcer pro jiu-jitsu. É, lógico. Já sempre foi assim. Somos todos iguais. A gente, o cara da Barra Grace, tinha uma rincha, o cara da Barra Grace. Mas quando alguém que não era da luta fala, cala a boca aí, rapaz. Ninguém fala dos nossos, não. A gente fala entre a gente, mas os outros não falam. Então ruim. Esse é o foco nosso. Isso aí, mestrão. Olha, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Você. Olha, espero que realmente, assim, prosperidade dentro desse projeto, dos seus projetos sociais e na sua vida também, mestre. Muito obrigada. Então, obrigado a você. Esse programa realmente é importante, né? Que todos tivessem essa visão que você está tendo, né? Não é só a visão vir aqui na internet, em si, esse conhecimento, esses fundamentos das pessoas realmente que fizeram história, que estão vendo aqui e passando a experiência para os outros. Que isso é jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu não foi feito hoje, foi 2000 anos antes de Cristo. Então a gente tem que dar esse valor, né? Um povo sem cultura, sem história, né? No Japão, a única pessoa que não abaixa a cabeça é o professor. É o professor. E aqui, cara, hoje você baixa a cabeça, tá querendo tomar uma paulada ainda por trás. uma lourdinha. Uma lourdinha. Tá Mestrão, muito obrigada, mestre. Obrigada pelas suas palavras. Gente, olha, agora estamos terminando o nosso programa, a última chamada para vocês poderem comprar esse kimono com desconto. Usem o cupom OLDSCHOOL, tá aqui no nosso link, por favor, cliquem lá, vocês vão ter. Eu tenho um kimono Brasil Combat, é incrível, é gostoso de usar no tatame, então, enfim, vocês vão ver. Comprovem isso e ainda ganham um descontozinho. E com isso a gente terminou mais um Old School Jiu-Jitsu. Muito obrigada pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deem um like aqui na nossa entrevista. Sigam o canal Ouça Artistas Marciais e ativem o sininho. E também, se vocês tiverem interesse em conhecer mais assuntos sobre o jiu-jitsu, sobre esse mundo repleto, né, de histórias dentro do jiu-jitsu, assinem também a Rolling Times, mag.com, que é uma revista voltada a vários assuntos, não só de competição, mas do way of life do jiu-jitsu. E semana que vem a gente se vê com mais um Old School Jiu-Jitsu, com mais um convidado que vai contar a história desse esporte que a gente ama tanto. Ouça, mestrão. Ouça. Como diz o Carson Grace, odeio mutuca. Ouça.